Mas graça e paz para todo mundo, bom dia. Estamos aqui, é o encerramento agora de manhã do Reciclai. E hoje eu fiquei com o tema de falar sobre o culto e o dia do Senhor. Amém? E eu queria só relembrar vocês, pode passar um. Eu fiz meio que um índice ali do que a gente vai passar. Vamos passar sobre o princípio regulador do culto, o que é o culto solene, sobre a porção do tempo dedicado ao Senhor. Dentro disso nós vamos ver o aspecto criacional, redentivo e escatológico, o dia do Senhor no Novo Testamento e sobre a santificação do dia do Senhor. Aí vamos falar sobre a preparação do sábado à noite e a observância no domingo, ok? Pode passar. Por que eu queria dar uma pincelada no princípio regulador do culto? Hoje, nós vamos falar sobre o culto do Senhor, o dia do Senhor e o culto. E o Reciclar retrasado, o pastor Charles falou sobre a igreja saudável. E dentro desses temas tinha o princípio regulador do culto. E o que nós temos hoje como base para falar aqui é a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé batista 1689, ok? É a confissão de fé adotada pela nossa igreja. E lá dentro dela nós temos o capítulo 22, que fala sobre isso, sobre o culto religioso e o dia do Senhor. Então eu queria só lembrar vocês, eu dei uma resumida aqui, lógico que lá está escrito melhor lá, mas dentro do capítulo 22 tem esses pontos lá, que a maneira adequada é instituída por ele mesmo. O que é o princípio regulador do culto? É o modo correto de cultuar a Deus. Por que nós temos esse princípio regulador? Porque se deixar só nas nossas mãos, a gente inventa coisas. Só que Deus ele instituiu uma maneira correta de ser adorado. Uma maneira correta de adorar Ele. E durante a história nós vamos ver que Deus é bastante zeloso com isso. Então, nós como os batistas temos essa confissão de fé adotada e nela tem esses princípios reguladores, ok? Se eu falar difícil, vocês pedem para mim repetir, tá bom? Entendeu? Então, no capítulo 22 da confissão de fé, nós temos lá então que a maneira adequada é instituída por Ele mesmo, a adoração deve ser dada a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e intermediada por Jesus Cristo, né? A oração com graças é requerida a Deus e feita em nome de Jesus. A oração deve rogar por coisas lícitas. A maneira adequada é instituída por Ele mesmo. A adoração deve ser dada a Deus, Pai, Filho... Eu repeti. Espírito Santo. Eu repeti isso aqui. Ali eu repeti. No culto deve ter a leitura das Escrituras, a pregação, ouvir a palavra de Deus, o ensino e a advertência mútua, o louvor com salmos, hinos e cânticos espirituais, a administração do batismo e ceia do Senhor. Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. Isso aqui, porque agora a gente não está restrito ao púlpito, ao templo da IBBN. O culto pode ser em qualquer lugar, desde que haja reunião do povo de Deus, correto? Aí eu queria que nós focássemos nesses dois últimos pontos, tá? Que por instituição divina, é uma lei universal da natureza que uma porção de tempo seja separada para adorar a Deus, sendo domingo este dia. E o último ponto o dia de descanso é santificado ao Senhor. Então, estou lembrando vocês aqui todos os pontos do capítulo 22, mas o que nós vamos nos deleitar hoje aqui é os dois últimos pontos. Porque ele está dentro desse manual de como adorar a Deus, como prestar um culto a Ele. E dentro de todos esses pontos, nós vamos falar sobre os dois últimos, que é
o tempo que nós devemos guardar o dia do Senhor e a santificação desse dia dentro do culto, ok? Pode passar. Então eu queria ler um texto básico com vocês, Deuteronômio, capítulo 5, verso 12 a 15. Bem? Todos acharam? Diz assim, ó: guarda o dia de sábado para santificá-lo, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Amém? Até aí. Então, esse mandamento ele está no decálogo, né, nos 10 mandamentos instituídos por Deus. E quando nós sabemos que depois dos 10 mandamentos, é instituído ali vários outros mandamentos, né? A lei cívica, lei cerimonial. Então os judeus tinham várias outras leis que eles guardavam. Só que a gente precisa entender algumas coisas hoje, porque hoje a gente tem o quê? Uma deturpação desse mandamento. Com a modernização do culto, a gente acabou deixando esse mandamento de lado. Então, eu estava vendo, quando eu estava fazendo a pesquisa, eu vi o Ayrton falando que até um tempo atrás, todo mundo guardava. Os católicos, os protestantes, os pentecostais, todos guardavam o domingo, né? Porque para nós vamos entender isso mais para frente, que nós, como cristãos, nós guardamos agora o domingo. Mas era uma prática de toda a igreja guardar o dia de descanso do Senhor. Então, os puritanos guardavam, até os pentecostais guardavam. Quando a igreja moderniza, chega esse movimento aí, worship é um pouco novo, né? Mas esse movimento gospel e tal, o que eles alegam? Que isso é coisa da lei passada, que a lei caducou e que se tornou algo pesado. Só que em toda a história não foi bem assim, entendeu? Só que o que fica para nós? As leis, as cerimônias passadas, realmente nós não guardamos mais. Só que os 10 mandamentos, ele é um mandamento moral de Deus. E mandamento moral a gente não abandona. Não tem como a gente falar, não tem como eu virar assim, agora eu posso matar porque a lei ficou para trás. Não, a lei de não matar ainda está lá. E que a gente precisa entender também, que às vezes a gente fala assim, Jesus resumiu a lei do Senhor. Ele resumiu, mas ele não... como eu posso dizer, ele não simplificou demais. Ele resumiu, mas ele aprofundou, pelo contrário. Então, é aquele negócio. Ele falou assim, lá está dizendo que se matar, né, é pecado, mas agora estou dizendo que se odiar seu irmão, você já está matando. Então, por que a gente respeita praticamente todo o mandamento, mas quando chega no 4º mandamento, de guardar o dia do Senhor, a gente pula ele, né? Hoje não é uma prática mais da igreja observar esse dia. Então, assim... já tinha um tempo que eu vinha assim, orbitando por esse assunto assim, e que Deus já tinha recobrado isso de mim. Então, quando surgiu essa oportunidade de falar sobre isso, serviu mais ainda para mim entender um pouco mais e também consertar algumas coisas na minha caminhada cristã, e espero que hoje possa contribuir para vocês. Então, o que a gente precisa entender, que esse mandamento aqui de guardar o dia do Senhor tem um propósito, e um propósito maior dele é que tem a ver com o culto. O culto solene, pode passar. Guardar o dia não era simplesmente para guardar o dia. Nós deveríamos guardar o dia, santificar, mas tinha um ápice desse dia, que era que o povo do Senhor se reunisse para adorar a Ele. Então, a gente precisa, para começar aqui, entender o que é o culto solene. Então, eu botei ali, o culto solene é o culto na qual Deus convoca o seu povo, é a adoração coletiva da igreja do Senhor, que é diferente do culto da vida, que é a adoração individual. Aí eu queria pedir a alguns irmãos, eu vou indo assim,
Vera, abre em Isaías capítulo 1, verso 13. Wilson, Lamentações 1, verso 4. Cris, Joel 1, 14. E vocês querem ouvir em espanhol aí? Sofia, Joel 2,15. Pode? Então abre aí, Joel 2,15. Vamos ouvir sim em espanhol. Ok. Então nós temos a exortação aí, mas essa exortação é o quê? Ao culto solene. Ou seja, o culto solene era o quê? A convocação do povo do Senhor. Vai, Wilson. Ok. Então nós vemos de novo aí a reunião solene. Cris, achou? Joel 1,14. Isso. E quem ficou? Acabou? Não, ficou Sofia. Vai, Sofia. Joel 2,15. Achou? Foi não? Não, eles leu Joel 1,14, não foi? 2,15? Não, mas tá bom. Não precisa não, pode parar aí. Todos esses versículos aí que eu dei para vocês observarem, tá falando da convocação do Senhor. Toda vez que fala de culto solene, tá falando de convocar o povo, de fazer reunião. Então, o que é o culto solene? É a convocação de Deus para nos reunir. É o que a gente faz aqui praticamente. Fazemos alguns cultos das semanas, mas o ápice disso é o domingo, que todo o povo de Deus está reunido. Então, já aqui, nós já temos uma crítica, por exemplo, ao povo que é desigrejado. Já viu o pessoal, eu acredito em Deus e tal, mas eu estou cultuando Deus na minha casa porque teve alguma decepção com a igreja. Ele não consegue cumprir esse mandamento de cara, porque a convocação de Deus é para todo o povo. Como é que ele faz isso sozinho na casa dele? Ele não consegue cumprir com isso. Porque o reunião solene só é solene quando todo o povo de Deus está reunido. Então, a gente precisa entender isso. Passo para frente. Aí eu coloquei uma citação ali que eu achei. Diz assim, sendo assim, o culto solene é caracterizado por alguns critérios importantes. Primeiro, o culto é solene porque é público. Como já disse antes, envolve uma convocação de todos os crentes para se reunirem, quanto oportunamente durante a semana e indispensavelmente no domingo. O dia do Senhor, por ser um ato público, claramente isso distingue de qualquer outra atividade que se possa realizar, mesmo que envolva alguns exercícios devocional, seja particular como em grupo. Então, o grupo solene ele é caracterizado por isso, de ser a reunião de todo o povo. Então, quando a gente faz isso de não querer ir para a igreja e vou ficar na minha casa, porque é difícil lidar com a igreja, a gente não está cumprindo com o mandamento de Deus de nos reunir. Ok? Passa? Passou. Então, eu queria voltar aqui. Queria voltar. Lembra que eu falei dos pontos lá da confissão? Só que lá eu falei resumido. Lá, agora ali está do jeito que está na confissão de fé. Porque é os dois últimos pontos que nós vamos falar. Lá diz assim, por instituição divina, é uma lei universal da natureza que uma porção de tempo seja separada para adoração a Deus. Por isso, em sua palavra, através de um mandamento explícito, perpétuo e moral, válido para todos os homens em todas as eras, Deus determinou que um dia em cada 7 lhe seja santificado, como dia de descanso, desde o começo do mundo até a ressurreição de Cristo. Este dia era o último da semana, e desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana, que é chamado Dia do Senhor. A guarda desse dia, como sábado cristão, deve continuar até o fim do mundo, pois foi abolida a observância do último dia da semana. Isso está na nossa confissão de fé. Então, nós temos aqui então a confissão de fé, né, na qual a igreja adota. A gente entende que a Bíblia é a única regra de fé, inerrante, mas quando nós adotamos esses documentos é para que possa nos auxiliar, ok? Então, para entender então um pouco disso, vamos, para não falar assim, mas e aí, por que eu... Fala, pastor. Só para trazer uma compreensão, é que os documentos, como confissões de fé,
indicativo, enquanto a Bíblia é normativa. A gente não pode fazer de um documento uma norma. Ele vai nos indicar o que as escrituras dizem, mas ele nunca tem o mesmo peso de norma como as escrituras. É só para isso situar isso, indicativo e normativo, uma coisa diferente. Ok. Então, por isso que eu toquei nesse assunto. Quero que vocês entendam que a única regra de fé é a Bíblia. Esses documentos estão ali retirados, são doutrinas que a gente tira da Bíblia, mas assim, nós estamos passíveis de erro, né? Mas a gente adota porque a gente acredita que é o que nos auxilia e nos que seja a maneira mais bíblica, né, de entender isso, ok? Então, para entender, então, a gente entender o porquê que a gente guarda esse dia e dar provas disso, nós vamos entender algumas coisas. E eu separei ali 3 aspectos. Pode passar a mão. O primeiro aspecto que tem nesse mandamento de guardar o dia do Senhor é porque ele tem um aspecto criacional. Então, na narrativa de Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3, nós temos Deus finalizando a sua criação e descansando no 7º dia, na qual ele chama de Shabá, né, no hebraico. Aí nós precisamos entender uma coisa. Ele trabalha 6 dias, descansa no 7º ali e dá o nome de Shabá. Esse Shabá, a grosso modo, ele significa descanso. Então, por isso que a gente também não pode ficar muito preso ali de falar, era o sábado, entendeu? Não, esse dia foi tomado como o nome de sábado porque significa descanso. Mas não tem nenhum problema de agora que nós vamos entender, que agora nós falamos que o nosso sábado cristão é o domingo, ou seja, o nosso descanso cristão é o domingo. Então fica a pergunta, lá diz que Deus descansou das suas obras, e Deus se cansa? Né? E a resposta é não, né? Deus não se cansa, ele é todo poderoso. Mas então por que ele descansou da sua obra? A resposta está no versículo 3. Alguém está fácil aí? Gênesis 3? Gênesis 1? Versículo 3. Ok. Então o que nós vemos aí? Que quando Deus abençoa o 7º dia, ele santifica, né? O que ele faz? Ele para e descansa para quê? Ele abençoa esse dia e santifica. O que nós temos que entender é que Deus, ele parou esse dia para toda a criação, para a criação se dedicar ao deleite da adoração a Ele. E esse é um tempo em que Deus ele presenteia a criação com a oportunidade de prestar uma porção do seu tempo para santificar a Deus. Então, Deus, ele dá ali, ele parou não simplesmente porque ele estava cansado de suas obras, mas ele parou para também dar o próprio exemplo de como a criação deveria se portar, e também entendendo que isso era um meio de graça, de dar a oportunidade da criação parar e santificar o dia e adorar a Ele. Porque nós precisamos entender que no Jardim do Éden ali, Adão não estava sem fazer nada, né? Por isso que a gente entende a teologia do trabalho. A gente precisa trabalhar isso. É uma coisa que eu até trabalho comigo, porque às vezes a gente já vai cansado pro serviço, né? Espragueja muito serviço, né? Tem que trabalhar, fazer o quê? Como se o trabalho fosse algo ruim. Mas lá no Gênesis nós vemos que o trabalho faz parte do reino de Deus, faz parte daquilo que Deus requer de nós. Mas ainda assim Deus separa um dia para que a gente possamos parar e adorar Ele. Então, o dia de descanso também é criação de Deus, e temos a chamada para esse descanso antes mesmo da lei estabelecida por Deus através de Moisés. Por que eu botei isso aqui? Porque a nossa alegação é que não, isso aí está na lei. Isso aí faz parte da lei do Antigo Testamento. Só que esse mandamento de parar um dia e cultuar a Deus está antes mesmo de Deus estabelecer aqueles 10 mandamentos com Moisés. Então, a mesma coisa quando a gente pensa de graça. Sabe quando o pessoal fala assim, eu gosto do Novo Testamento porque lá tem graça, no Antigo Testamento é só lei. Não, só que a gente enxerga graça no Antigo Testamento também. A gente enxerga graça no proto-evangelho, quando Deus já promete Messias. A gente enxerga graça na vida de Noé, está ali antes da lei do Senhor, ele salva aquela família. A gente vê isso na vida dos patriarcas. Então, é a mesma coisa, alegar que não existe graça no Antigo Testamento, e a mesma coisa a gente alegar que esse mandamento caducou.
Não, caducou porque fazia parte da antiga lei. Não, mas espera aí. Deus instituiu isso antes dos mandamentos. Ele instituiu isso na criação. Então, ou seja, a gente não pode negligenciar esse dia dizendo que é um mandamento que caducou ou que faz parte da antiga lei. Pois antes de estabelecer o mandamento, Deus já havia criado este dia, então o sétimo dia é criação de Deus e tinha ordenado o descanso. Então nós precisamos entender. Outra coisa que a gente precisa observar, que o mandamento de Deus de pedir a criação para parar e adorar Ele também está antes da queda. Eu acho isso muito importante. Porque nós precisamos entender que o Éden, Deus está mostrando ali o seu perfeito governo. Então lembra que a gente viu alguns dias que os dois primeiros versículos da Bíblia não tem pecado, e os dois últimos, que a intenção é o quê? A gente está no Éden, um lugar perfeito de adoração, o mundo como Deus governa do jeito que Ele quer realmente de fato, como Ele quer que aconteça, e depois do pecado a gente tem esse processo de redenção, e o nosso destino é chegar de novo no Éden, é chegar na cidade santa. Então no Éden nós temos o governo perfeito de Deus, e o que está estabelecido lá? O mandamento de guardar o dia do Senhor, para toda a criação. Lembra que no Gênesis nós temos o mandamento criacional, social e espiritual? Então, acho importante isso. Okay? Então, esse dia, o sábado só é deturpado depois da queda do homem. Depois que o homem peca, é que a gente começa a deturpar o sábado. Começa a colocar a lei pesada, começa a sofrer as opressões. Então, tá aí. Paz. Não, queria só... Volta um pouquinho. Queria falar só sobre... voltou. O que eu falei ali? Outra coisa que nós temos no mandamento ali no Êxodo 20, nós percebemos também o aspecto criacional, quando Deus exorta que toda a criação deve parar. Quando Ele fala lá que você, a sua casa, seus filhos, seus servos, teus animais... o forasteiro que está na sua casa, ou seja, nós vemos que é para todos, até os animais ali devem parar para esse dia santo. Então, fica mais um reforço a respeito disso, ok? Outro ponto que nós vamos ver é o aspecto redentivo. Em Êxodo 20, versículo 2, nós temos a entrega dos 10 mandamentos, logo após o povo ser resgatado da escravidão do Egito. Fica claro que a intenção de Deus foi tirar o povo da escravidão e da opressão do Egito para estabelecer a maneira correta de adorá-lo. Então, seja, o povo ele é escravizado, está lá sofrendo opressão, porque ali o José ele está lá e se estabelece ali com o povo, mas aí chega um tempo que o faraó vem outros faraós e não sabe mais quem é o povo hebreu. Então eles começam a oprimir eles. Ou seja, com essa opressão, né, o povo quando era escravizado, ele estava debaixo da opressão do Egito. Ele não tinha liberdade do tempo. Eles perderam o privilégio de guardar o dia do Senhor. O povo, quando estava escravizado, eles não tinham um dia de descanso. Eles eram escravizados dia após dia. Era simplesmente uma ferramenta humana. Ali, eles não tinham mais como guardar o dia do Senhor. Praticamente não conhecia mais o Deus, né? E então Deus vem com a mão forte e tira eles da opressão do povo do Egito. Ao tirar eles da opressão, Ele dá os 10 mandamentos, e ali está o mandamento de guardar o dia do Senhor. Por quê, gente? Nós precisamos entender que aqui no Antigo Testamento eles tinham um grande opressor, que era o faraó, aquele que não poderia, que não deixava eles cumprir com o mandamento dele. Hoje, a Igreja do Senhor, nos últimos dias, nós temos o quê? Nós temos o próprio Satanás, que nos persegue. Então, a gente precisa sair desse campo de opressão, né? Entender que se o povo lá atrás era escravizado por um faraó e não tinha tempo, hoje a gente é escravizado por Satanás, com tantas coisas. Então, às vezes a gente pensa assim, os dias passam tão rápidos, né? E é que a gente percebe. A gente mal começou o ano e daqui a pouco está no meio, quando a gente pensa que não está vindo Natal. Por quê? Porque a gente é escravo do tempo.
A gente é escravo das coisas que nos rodeiam. Então, quando Deus ele pega o povo e dá a libertação do povo, e ele dá de novo o mandamento ali de guardar o dia do Senhor, nós percebemos então um aspecto escatológico, que Deus ele resgata o povo de Deus, tira ele debaixo da opressão, para que ele possa ter de novo a oportunidade de cultuar a Deus. Entenda, ali o povo não tinha oportunidade de cultuar a Deus. Praticamente, o povo já estava se esquecendo de quem era Deus, não conhecia mais, não sabia mais como, né? Então Deus resgata esse povo, e dentro desse aspecto da lei de Deus nós vamos entender que existe esse aspecto escatológico, de que nós fomos resgatados, né, do império das trevas, para poder realmente viver no reino de Deus. Em Deuteronômio 5, Deus dá a segunda entrega do cumprimento da lei. E o que Moisés faz, a mando do Senhor, é repetir a lei novamente, inclusive a declaração que ele dá lá no começo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Aí o princípio redentivo está destacado aí de novo. Ou seja, o povo recebe o primeiro mandamento de Deus, eles saem do Egito, aí eles recebem o mandamento de Deus, só que esse povo da primeira aliança aqui, eles falham no cumprimento da lei. Aí eles são oprimidos de novo, e Deus resgata esse povo de novo, e aí Deus dá de novo a lei para Moisés. E ali fica claro que Deus estabelece de novo a sua vontade, para que o povo de Deus saiba como adorar. Quando ele está dando o mandamento dele, ele está dando manuais para o povo de Deus de como adorar, como prestar culto a ele. E o mandamento de guardar o dia do Senhor está lá de novo. Vou até voltar aqui no... Queria ler de novo ele. Está escrito assim, né? Guarda o dia de sábado para santificá-lo, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que teu servo e a tua serva descanse como tu. Aí olha só, gente, o aspecto escatológico aqui. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte, braço estendido, e por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Ou seja, o fato de nós guardarmos esse dia, nós estamos lembrando que Deus nos resgatou, e que esse dia aponta para algo maior, que é o descanso eterno, ok? Pode passar, amor. E o outro aspecto que nós vamos ver aí... Gente, eu falei tudo isso escatológico. Não é escatológico, não. É redentivo, tá? Pode passar, amor. O aspecto escatológico. Gente, se eu troquei a bola aí, reconsidera. Era aspecto redentivo. Agora sim, nós vamos para o aspecto escatológico. Pastor Charles, abre em Hebreus capítulo 4, versículo 1. E abre Hebreus capítulo 4, versículo 4 e 5. Nós vamos ver então que esse ponto do redentivo liga a um aspecto escatológico. Ok. Então, o que fica claro aí nesses versículos, eu sei que tem uma divergência aí nas interpretações, que alguns acreditam que esse descanso que eles devem trazer estão falando do próprio Jesus, e outros acreditam que é a igreja do Senhor. Mas o que fica evidente para nós aí é que o povo, que Hebreus daqui está fazendo referência ao antigo povo da aliança, é que eles sempre, o fato deles guardar o dia do Senhor, estava ligado a que eles esperavam esse grande descanso eterno. Então, nós temos a revelação de que o povo de Deus guardava entrar no descanso eterno. Então, o fato de Deus ordenar que se lembrasse de guardar o dia do Senhor apontava para a sua vontade última, de ter o seu povo todo o adorando em estado de perfeição. Então, quando o povo está ali obedecendo o mandamento de guardar o dia do Senhor, isso apontava para algo maior,
que o povo eles guardava, mas eles acreditavam que iria receber o descanso eterno. Não é à toa que eles aguardavam o Messias. O problema é que eles vão deturpando essa interpretação aí e vão prejudicando, ok? Então, assim, isso aqui é importante a gente buscar a origem de tudo, né? Porque às vezes a ignorância não nos livra de muitas coisas, né? Porque muitas vezes a gente não respeita o dia do Senhor, acha que é bobagem e tudo, e não entende o que ele aponta. Como você está explicando, está apontando para algo maior, não é somente eu ficar, né, nisso. Porque lembrando no passado, quando Moisés bateu a rocha, e a gente olha, os nossos olhos humanos, muitas vezes eu não entendia. Eu falo, nossa, Deus foi tão mal com Moisés. Moisés obedeceu Deus em tudo. Aí o povo tira Moisés fora de sério, né? Deixa ele nervoso, aí ele bate lá. Aí Deus o exorta severamente e coloca uma punição bem grande para ele. Mas a gente não entende que, na verdade, era o que a rocha apontava, né? Apontava para Jesus. Então, às vezes, a gente negligencia coisas muito importantes, achando que Deus não vai nos punir porque a gente acha que é bobeira ou porque a gente não quer conhecer a fundo daquilo. A ignorância não nos livra, muitas vezes, daquilo que Deus, exatamente por isso, por apontar por algo maior. Isso. Assim, por que eu estou destrinchando isso tudo com vocês? Porque eu sei da negligência de nós cristãos quanto à guarda do dia do Senhor. Porque, como a Vera falou aí, às vezes a gente acha que a gente guarda por guardar. É um mandamento qualquer. E a gente precisa entender que quando Deus está dando o seu mandamento, existe um porquê. Eu sei que uma das intenções de Deus com o mandamento é mostrar a nossa condição, e isso revela, mas também é um fato de que Deus está nos mostrando a sua vontade, que através da lei também nós temos a liberdade, entendeu? Nós entendemos a verdadeira liberdade. Por isso que no Novo Testamento nós vamos entender que guardar a lei já não é um peso, né? Nós vamos guardar por prazer na lei do Senhor. Então, assim, quando a gente deixa de cumprir com esse mandamento, a gente está deixando isso, de entender o aspecto criacional. Porque é que não estou falando lá antes das leis, porque a grande queixa é essa, que isso é coisa da antiga lei, mas antes da lei já estava estabelecido ali. Então é preciso entender Deus na sua criação, o reino dele, como ele quer. E quando a gente está falando sobre isso, nós estamos falando sobre adoração a Deus. Então até destaquei aqui, não sei se depois eu vou ler aqui, nós vamos ver que quando as pessoas entram diante da adoração de Deus e ela está em pecado, Deus puniu severamente o povo por causa disso. Os filhos de Abraão, o próprio povo, os filhos de Abraão quando levou fogo estranho. Então, quando a gente negligencia essas coisas, nós estamos entrando na presença de Deus de qualquer jeito. E o que Deus mostra em toda a sua Bíblia é que a adoração a Ele não é de qualquer jeito. Que Deus é zeloso com a adoração a Ele. Só que às vezes a gente passa despercebido e a gente não quer, tipo assim, o que eu quero que vocês entendam hoje? Não é que agora, então quer dizer que se eu não guardar o sábado, eu não vou ser salvo. É a mesma coisa de entender obras e graça. Eu guardo o sábado não para ser, o domingo não para ser salvo, eu guardo porque eu entendi aquilo que Deus fez por mim, os aspectos escatológico, redentivo. Então, por que eu faço obras? Não para ser salvo, para ser aceito por Deus. Eu faço obras porque Deus já me salvou. Então, lógico, minha salvação não está condicionada a guardar esse dia, como alguns acreditam, como os adventistas, né? Acho que tem alguns até que acreditam que Deus vai voltar nesse dia. Então, não estou dizendo aqui que Deus vai voltar num domingo. E que se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo, não é isso. Mas aqueles que reconhecem a vontade de Deus, ele vive em santidade, ele obedece os mandamentos de Deus. Então, se eu digo que sou salvo e quero viver a vontade de Deus, eu tenho que cumprir com aquilo que Ele quer de nós. E aí, guardar esse dia, nós vamos entender isso, que não é peso guardar esse dia. Pelo contrário, Deus já deu esse dia justamente para que seja um alívio. A gente deveria entender isso. Pô, esse dia, nós temos 6 dias para fazer o que a gente quiser da nossa vida, cuidar dos nossos interesses. E aí eu fico um pouco assim, que aí o pessoal fala assim, mas agora não é só um dia, todos os dias são do Senhor. Hipócrita, porque você sabe que você não vai guardar. Se é difícil guardar um dia, você vai guardar todos.
Entendeu? Eu sei que todos os dias é do Senhor, mas Deus, por isso que Deus fala, lembra-te do dia do Senhor. Por quê? Porque Ele sabia que você ia esquecer, você ia ficar atarefado, que você ia fazer um monte de coisa e esquecer dele. Ok? Então nós temos isso aí, que o povo de Deus, ele aguardava o descanso eterno. Outro ponto, outro fator importante é que agora no Novo Testamento nós temos a revelação que o descanso não é apenas um dia, mas sim uma pessoa. Aí em Mateus, versículo 11, ou capítulo 11, versículo 28 e 30, nós temos a declaração de Jesus, né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que nós entendemos então, porque na lei, aqui no Antigo Testamento, o que nós entendemos? Que é o que Paulo vai dizer, nós estávamos aqui, vivendo nas sombras daquilo que Deus estava revelando. Aqui, com a vinda de Jesus, no Novo Testamento, nós temos o ápice. Agora, nós entendemos que não é simplesmente um dia, mas que o próprio Cristo é esse lugar de descanso. Que Ele é o nosso sábado. Que Ele é o que o povo lá atrás aguardava. Ok? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 26... Cadê? Tia Cátia, abre para mim. Ok. O que nós temos aí? Nós temos um modo em que os cristãos eles celebravam a ceia. O que tem nessa ceia? Era lembrando a morte de Cristo até que Ele venha. E Cristo, como descanso eterno, o sábado de Deus, ele deve ser lembrado. Aí uma coisa que fica importante aqui. É no culto do Senhor que nós cumprimos o mandamento da reunião solene. É no culto do Senhor que nós cumprimos com a ordenança de celebrar a ceia, e é no celebrar da ceia que também nós lembramos da lei do Senhor de guardar o dia, mas lembramos agora de que o descanso é o próprio Jesus, e na ceia do Senhor nós estamos lembrando do descanso, nós estamos lembrando do aspecto redentivo, escatológico, e lembrando do que aponta. Então, quando nós nos reunimos aqui, cultuando a Deus, nós estamos apontando. Lembra que o caráter solene é esse caráter público? Quando nós nos reunimos, nós estamos proclamando a nossa fé. Quando nós nos reunimos, nós estamos cumprindo com o mandamento de guardar esse dia. Quando nós ceiamos, nós estamos, de contrapartida, cumprindo com o mandamento também de lembrar do dia do Senhor, porque nós estamos lembrando de quem? Que o dia do Senhor é o próprio Cristo, lembrando da morte dele e lembrando da ressurreição. Então, por isso que até a escola dominical passada o Davi falou sobre símbolos, né? Por isso que os símbolos são importantes. Por isso que é importante a ceia do Senhor. Quando nós estamos aqui celebrando a ceia, nós estamos apontando para símbolos escatológicos, para algo que vai acontecer na eternidade, para algo que vai acontecer lá na eternidade, ok? Então, pode passar. Então, nós vimos aí todos esses aspectos aí, criacional, redentivo e escatológico. Mas aí, como é que fica no Novo Testamento? Porque aqui era especificamente o sétimo dia. Deus estava falando assim, guarda o sétimo dia, é o sábado, né? Mas então por que nós, como cristãos, guardamos o domingo? Né? Nós vamos entender isso. Então, no Novo Testamento, o que temos é a mudança do sétimo dia para o primeiro dia da semana. E aí nós vamos verificar isso. 1 Coríntios... Mel, abre aí 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Karen, tá ali, te achei. Atos, capítulo 20, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Ok. Então, o que nós temos aqui? Nós vemos Paulo ordenando que as coletas fossem feitas no primeiro dia da semana, ou seja, as ofertas dedicadas ao Senhor deveriam ser recolhidas no domingo, no primeiro dia da semana, que era o quê? A reunião em que a igreja do Senhor cultuava a Deus. Depois, nós vamos ver isso aqui, depois que Jesus vem, ele morre e ressuscita, a igreja do Senhor, ela não mais lembra que guardar o dia do Senhor, eu quero que vocês enfatizem isso, guardar o dia do Senhor não é simplesmente para guardar o dia do Senhor, isso tem a ver
com a reunião solene, com a congregação do povo de Deus, com cultuar a Deus. Então, o que nós temos no Novo Testamento é o povo de Deus, os cristãos, guardando, fazendo o quê? Seus cultos solenes agora no domingo. E aqui nós temos Paulo pedindo o quê? Para que eles fizessem essa coleta, a oferta ao Senhor, no domingo. Atos, capítulo 20, versículo 7. Ok, então nós temos outra prova que a igreja do Senhor se reunia no primeiro dia da semana, e mais, era o dia em que eles ceavam e também faziam suas reuniões solenes, cumprindo o mandamento de Deus de separarem um dia da semana para adorá-lo, lembrando-se do aspecto redentivo e escatológico. Outro ponto que a gente também vai levantar é a revelação de João, em Apocalipse 1, versículo 10. Ok. O que João está falando aí? Que quando ele recebeu a revelação dele, ele disse, no dia do Senhor. Qual era esse dia do Senhor? É a expressão que é usada pelos cristãos para falar do dia do Senhor, que é o domingo. Que é o quê? Por que domingo é o dia do Senhor? Porque é o dia em que ele ressuscitou. Aí nós vamos entender isso daqui a pouco. Então João, ele recebe essa revelação e ele fala que recebeu a revelação no quê? No dia do Senhor. A expressão usada pela igreja para falar do domingo, do dia do Senhor, o dia que eles se reuniam. Essa era a expressão. Aí nós vamos ver que isso é uma expressão dada pela igreja primitiva e pelas outras igrejas que veio posterior. Agora outro, gente. Esse aqui é bem legal. Cris, abre aí, Salmos 118, versículo 22 e 24. Isa, abre para mim Atos 4, versículo 10 e 11. Salmo 118, versículo 22 e 24. Ok. Aí, Isa, isso aqui está em Salmos. Isa, lê para mim agora Atos capítulo 4, versículos 10 e 11. Nós temos aqui, o que a Isa vai ler agora, é a interpretação de Pedro quanto a esse versículo. Lê. Ok. Então, o que nós temos? Em Salmos, nós temos o pré-anúncio da pedra angular, que ela seria rejeitada pelos construtores, porém, né, ela seria exaltada por Deus. Aí Pedro aqui, ele vai e interpreta. Não sei se vocês lembram quando a gente estava estudando na escola dominical, que um dos princípios da hermenêutica é o quê? A Bíblia interpreta ela mesma, né? Aí olha só a revelação. Aí Pedro no Novo Testamento vai interpretar essa pedra, que é os versículos que a Isa leu. Essa pedra, essa passagem como o próprio Cristo que foi rejeitado pelos judeus, né? Mas exaltado através da ressurreição, mostrando que Cristo era a pedra angular. Então, tá aí a resposta lá de Salmos, né, no Antigo Testamento. Ou seja, no sábado, nós precisamos entender aqui dois estados de Jesus. Deus tem dois estados, o estado de humilhação e o estado de exaltação. Quando que começa o estado de humilhação de Cristo? A partir do momento que ele encarna. Quando Jesus encarna, ele está no seu estado de humilhação. Por quê? Ele saiu da sua glória, ele se esvaziou dele mesmo para assumir uma forma humana, para encarnar. Então, ele vem à Terra como homem, como humilde. Lembra do que Clisman falou ontem, né? Um carpinteiro veio como pessoa desprezível, né? Uma cidade pequena e tal. E aí, Jesus, até o sábado, ele está no seu estado de humilhação. Por quê? Ele ainda está morto. É no terceiro dia, no domingo, né, que ele está no seu estado de exaltação. Então, está aí também um motivo porque a igreja se reúne no domingo. Porque eles não, no sábado, eles estavam o quê? Desamparados. No sábado, eles não sabiam o que eles iriam fazer, o que seria da igreja. O mestre deles tinha morrido. Ali eles estavam quase que se espalhando, mas é no domingo que eles têm o quê? O descanso. É no domingo que o próprio Jesus entra no descanso dele. É no domingo que o povo de Deus reconhece que ele ressuscitou e é esse dia que ele celebra então. Então é por isso que a igreja aqui já não celebra mais no sábado.
E isso não cai em contradição, porque o sábado não é simplesmente o dia da semana, mas o sábado significa o descanso. A palavra significa descanso. Então não tem problema do meu sábado ser o domingo, porque é o meu descanso sendo domingo. Porque antes nós estávamos o quê? Na sombra daquilo que iria acontecer. Agora nós estamos na revelação de Deus. Ok? Outro ponto que está aí é o Pentecoste, né? O Pentecoste, para resumir aqui, é a descida do Espírito do Senhor. Acontecia 50 dias após a Páscoa, que dá exatamente, se você contar, dá exatamente no domingo. E também diz que eles reuniam, né, no dia do Senhor para partir o pão e agradecer após ter confessado os pecados, para que o sacrifício seja puro. Essa é a mesma expressão usada por João em Apocalipse e a mesma expressão usada pelos cristãos primitivos, de observar, de se reunir no dia do Senhor. Então foi no 8º dia, e 50 dias após a Páscoa, dá certinho o dia da descida do Espírito Santo, ok? Aí para terminar essa etapa aí, e outra coisa que eu lembro até do Ayrton falando uma vez, naquelas leituras, oficina de leitura funcional, que ele fala que esse Kyrios aqui é uma atribuição que ele dá à pessoa de Cristo, o Senhor. O Kyrios é a pessoa de Cristo. Então ele fala assim, não tem como mais ser o dia do Senhor, a mesma expressão do Antigo Testamento, que esse Senhor aqui é o Kyrios que é atribuído à pessoa de Cristo, o senhorio de Cristo. Aí eu queria botar duas coisas aqui. Passam. Nós temos o Didaquê. Didaquê é um documento antigo, é um dos primeiros documentos da igreja, da era pós-apostólica, e eu separei uma citação dele ali, né, sobre a guarda do dia do Senhor, que diz assim: reúna-se no dia do Senhor para partir o pão e agradecer após ter confessado os seus pecados, para que o sacrifício seja puro. Ou seja, esse dia do Senhor, aqui nós temos os primeiros cristãos, né, após a era apostólica, usando a mesma expressão que João usou. E essa mesma expressão é usada por João em Apocalipse e tal. Eu separei um outro ponto aqui, está no Didaquê também, que diz assim, porém, após a observância do sábado, teve todo amigo de Cristo observar o dia do Senhor como festa, o dia da ressurreição, a rainha comandante de todos os dias da semana. Foi sobre isto que o profeta declarou, para encerrar o 8º dia. Foi nesse dia que a nossa vida nasceu e a vitória sobre a morte foi obtida em Cristo. Ou seja, então, o que nós temos aqui é os primeiros cristãos ali da era apostólica, guardando o dia do domingo, e usando a mesma expressão que João também usava como o dia do Senhor. Há um outro documento que eu separei ali também, foi a carta de Inácio aos Magnésios, que diz assim: portanto, não precisamos mais manter o sábado, como fazem os judeus, ou alegrar-se pelos dias de ociosidade, pois aquele que não trabalhou não deve comer. Aí essa citação que eu dei foi da carta de Inácio a Magnésios, né? Porém, após a observância do sábado, deve todo amigo de Cristo observar o dia do Senhor como festa, o dia da ressurreição, a rainha comandante de todos os dias da semana. Foi sobre isso que o profeta declarou, para encerrar o 8º dia. Foi nesse dia que a nossa vida nasceu e a vitória sobre a morte foi obtida em Cristo. Está na carta de Inácio aos Magnésios. São os documentos aí pós-apostólicos, ok? Então, fala, velho. Então, o sábado apontava para o domingo. Então, os adventistas estão muito atrasados. Aí tem eu acompanho ali, vou acompanhando não acompanho muito não, tem um rapaz, esqueci o nome desse pastor adventista, esqueci o nome dele. Ele é um defensor, sim. Tudo que os protestantes, tipo Iago, Nicodemos, falam sobre o dia do Senhor, ele vem e rebate, tenta rebater tudo ali para mostrar que é no sábado, entendeu? Só que eu não vou debater isso com vocês, porque se vocês estão aqui, é porque vocês não têm dúvida quanto a isso. Se tem, né?
Mas assim, é o que a gente adotamos aqui como fé. Eu sei que a gente não está restrito a um dia, o que fica aqui é o princípio de entender que um dia deve ser separado. Mas entende que é que nem você falou, não é simplesmente guardar por guardar, é porque essas coisas apontam para algo maior. E o sábado aponta para o domingo, e o domingo aponta para aquele dia do Senhor que está em letra maiúscula na Bíblia. Correto. A Vera está aí, pastor exegeta. Gente, parei aqui, dei provas que a igreja do Senhor é mandamento de Deus moral, ou seja, a igreja ela não guarda os mandamentos cívicos, esqueci outra coisa, cerimonial, mas o mandamento moral a igreja deve guardar. E que para nós isso ficou claro que a gente deve guardar esse dia, e no Novo Testamento esse dia é o domingo. Agora eu queria aplicar o segundo ponto da nossa... Pode passar um. É o oitavo ponto da confissão de fé, que a gente está embasado hoje aqui, que diz assim, ó: o dia de descanso é santificado ao Senhor, quando os homens preparam devidamente os seus corações para esse dia e põem em ordem os seus afazeres corriqueiros de antemão, quando não apenas obedece a um descanso sagrado durante o dia todo de seus próprios trabalhos, palavras e pensamentos concernentes a ocupações seculares e recreações, mas também ocupam o tempo todo em exercício de adoração a Deus, seja em particular ou em público, e deveres de necessidade e de misericórdia. Então agora nós vamos falar sobre a guarda, né, do dia inteiro. E aí, daqui para frente, o que eu vou falar aqui, eu peguei um estudo mesmo, resumido do John Owen, né, que ele fez deu algumas, como ele mesmo fala aqui. Gente, isso aqui é o que nem a gente falou, isso aqui não é normativo, isso aqui é sugestivo. Então vou passar com vocês algumas coisas que podem ajudar vocês a guardar esse dia. Mas eu sei que no particular de vocês, cada um deve pedir orientação ao Espírito Santo para que vocês guardem da melhor maneira possível. Porque, assim, às vezes o que para mim pode ser muito cansativo, para vocês, não sei, eu que sou sedentário, por exemplo, se eu marcar um futebol no domingo, eu estou morto, de noite não consigo nem vir para a igreja, quebrado. Mas tem gente que está em boas condições, pode fazer de uma recreação saudável em Deus, fazer uma recreação sadia e está aqui bem. Por quê? O ápice desse dia é a reunião solene. Então tem gente que vai conseguir fazer uma recreação, chegar aqui bem para o culto à noite. Eu, por exemplo, não vou conseguir fazer isso. Se eu fazer isso, é capaz de eu não vir. Aí eu falho com o quê? Com o meu dia de descanso. Então, passam. A preparação na noite de sábado. Isso é muito importante, gente. E é que eu falei, isso aqui é sugestivo. Então eu gostei dessa aplicação do John Owen, porque eu acho que condiz um pouco com a nossa realidade. Ele diz assim, ó, necessidade. Estritamente falando, o sábado à noite não é parte do dia do Senhor, mas há boas razões para usá-lo como preparação. Por quê? Deus é grande e santo. A reverência requer preparação especial para isso. Aí eu botei duas referências ali, depois vocês abrem, não vou ficar abrindo aqui, Eclesiastes 5:1 e Levítico 10:3. E em Hebreus nós temos um motivo correto para guardar esse dia. Então, gente, usem o sábado, é o que eu percebi. Por exemplo, já tem um dia que eu tenho tentado aplicar isso lá em casa. Eu falo para os meninos, deixa o tablet, coisas que eles passam o dia todo, quer passar o dia todo, eu tenho que ficar ali controlando, então deixa o tablet. Às vezes a gente não liga a televisão. É que nem eu falei, é vocês que vão entender o que é bom para vocês e o que não é. Mas assim, não estou dizendo que não pode assistir televisão no domingo. Mas o que você vai ver na televisão? Isso vai edificar, vai santificar o teu dia? Então, se for te atrapalhar, é melhor que você não assista. A não ser que, não sei, tira um filme cristão para vocês se reunirem em família, assistir e tal. Mas muito cuidado com essas coisas. Então, por exemplo, vou dar meu exemplo aqui. Eu queria corrigir os meninos quanto a isso. Não vamos ligar a televisão, tablet, vamos deixar isso. Mas eu tentei fazer isso no dia do Senhor. E aí é perigoso, porque eu acordo e já vejo ele com tablet. Aí já começo a brigar. Tu já está com tablet, não sei o quê. Aí eu mesmo já vou falhando no meu dia. Eu já começo a mirar. Por quê? Porque eu deveria preparar antes. Então, é que nem os afazeres de casa lá, a Lidiane tem tentado fazer isso. Ou um dia antes ela já tenta adiantar o máximo possível, dar comida para não ser algo
tão cansativo, entendeu? Por isso que eu quero que vocês entendam. Não é normativo, mas vocês vão entender. Eu vou fazer um tipo de almoço que vai gastar meu dia inteiro, que eu não vou conseguir nem vir para o culto à noite, eu não vou conseguir vir para a escola dominical, ou quando chegar aqui eu estou morto, estou dormindo. Aqui está... eu até entendo, eu fico prestando atenção assim, né? Na nossa ignorância lá atrás, assim, às vezes a gente critica a igreja passada, que era muito severa, que lá era muito assim, não podia aquilo, não podia. Mas hoje eu olho assim, cara, faz sentido, assim. Às vezes lá na igreja, não vai de bermuda para a igreja, não vai... Eu sei que essas coisas não é pecado, mas tipo assim, ao mesmo tempo eu fico pensando assim, nós estamos diante de uma reunião solene, diante do Deus Altíssimo, um Deus extremamente zeloso. Como é que eu posso vir de qualquer jeito? E nós vamos ver na palavra de Deus que Ele não aceita esse culto de qualquer jeito. Então, a gente precisa nos preparar. Então, quando eu vou entrar no dia do Senhor, eu preciso de antemão, isso não é regra, mas eu posso me adiantar para que eu não esteja corrigindo meus filhos o tempo todo, para que eu não esteja colocando um monte de coisa, até atividade da igreja. Já vi as igrejas que no próprio dia do Senhor faz tanta coisa, aí falando de tal que ensaia, daqui a pouco tem ensaio do teatro, aí tem um irmão que ele faz parte de tudo, tipo eu às vezes, né? Tá no louvor, aí tem igreja que tem teatro, dança, não sei o que, ele ensaiou e foi para uma casa, foi para outra e não sei o que, quando chega no culto do Senhor, a gente nem consegue se concentrar, às vezes na adoração a Deus, porque a gente ainda está preocupado com aquilo que a gente tem que fazer em perfeição. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Tá bom? Passa. Então ele separa ali 3 conselhos para o sábado à noite. Diretrizes, coisas que a gente pode fazer no sábado à noite. Meditação. Medite na majestade, na santidade e a grandeza de Deus. Lembre-se dele como o autor do descanso, do nosso descanso sabático. Então o sábado, até uma coisa que a gente pode observar nos judeus. Eu vi alguém falando disso, que foi comprar um livro na livraria dos judeus e chegou na sexta-feira de tarde, cadê os judeus? A livraria já fechou. Por quê? Aí o irmão falou, né, da frente, o rapaz do quiosque da frente, não é que eles são judeus, aí, né, mas não guardou sábado? Não. Mas na sexta-feira à noite eles já param ali para preparar as suas atividades para o sábado. Então, antes disso, a gente pode estar meditando ao Senhor, lembrando por que Ele instituiu, lembrar dos aspectos criacional, redentivo, escatológico, se alegrar, porque a gente tem que guardar esse dia com alegria, gente, não é com pesar. Guardar esse dia realmente lembrando, Deus, muito obrigado, porque eu passei a opressão da minha semana, de chefe, da família, de trânsito, de trabalho, mas o Senhor separou um dia para que eu pudesse parar e te adorar. Então, meditar naquilo que Ele faz. Outra coisa, súplicas, ore antes. Ore especificamente sobre os deveres do dia do Senhor. A oração é a preparação para cada dever. A oração é a principal maneira de expressar a nossa dependência de Deus em Cristo. Então, nós sabemos que realmente é difícil guardar. E nós não vamos cumprir isso, sabe, da maneira correta em perfeição. Mas a gente pode orar a Deus, pedir para que Ele nos ajude a cumprir esse mandamento. Deus, me ajude a guardar esse dia. Lembra das obras da carne e o fruto do Espírito Santo, que a maneira de vencer as obras da carne não é tentando lutar contra ela, mas é vivendo no Espírito? É a mesma coisa aqui. Eu preciso levantar meu dia não pensando em que, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo, eu não posso aquilo. Não, é levantar no meu dia pensando naquilo que Deus fez por mim, na santificação, naquilo que Deus é, o porquê que esse dia foi instituído. Então isso vai nos ajudar. E na instrução, o dever de ensinar os familiares sobre como adorar o verdadeiro Deus cai especialmente sobre as suas cabeças, como vemos no elogio de Deus a Abraão. Em Gênesis 18, 19, nós vemos Deus ali elogiando a Abraão sobre cultuar a Deus. Então, o chefe de família, ele tem essa responsabilidade de preparar a sua família, de ensinar. Meus filhos têm que entender que a guarda desse dia, minha esposa, é um dia dedicado ao Senhor, não com peso. Eles não têm que ver esse dia como é o dia que eu não posso fazer nada. Não. É o dia que eu devo ensinar meus filhos que ele está guardando aquele dia, não por guardar, mas é o dia que ele está guardando para adorar a Deus, que Deus separou aquele dia por amor a Ele mesmo, entendeu? Então, o sábado à noite serve para a gente nos preparar para entrar na presença de Deus, ok? Passa. Então, no domingo, em público, a observância pública é a principal. As observâncias privadas são secundárias, seja por um indivíduo ou por uma família. Então,
Nós, como os indivíduos, a nossa família, também entenda, quando a gente está cumprindo com as leis do Senhor, a gente também está proclamando o reino dele. Quando Deus institui ali seus mandamentos, é para que as nações vizinhas vejam quem era o povo de Deus. Lembra que ele fala assim, eu serei o seu povo, né? Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. O povo de Deus tinha essa missão de revelar o Deus deles. Deus está se revelando através do seu povo. E Deus se revela através da igreja ainda hoje. Ok? Deveres públicos. Deve atender e executar todas as partes do culto solene, ordenadas por Deus para as santas congregações, precisamente obedecendo à sua vontade revelada na Escritura. Uma finalidade deste dia é dar glória a Deus. É por isso que ele nos deu ordens e deveres específicos. Sem este, poderíamos nos tornar inovadores da adoração, mas isso ofenderia a Deus. Então, lembre-se que a maneira correta de guardar está instituída por Deus. A maneira correta de cultuar a Deus é instituída por Ele mesmo. Porque senão, gente, a gente faz o que a gente quer. Acho que faz o que a gente acha bonito. Aí, eu até fica aqui minha crítica a algumas igrejas. Eu uma vez fui visitar uma igreja que, cara, tinha tanta coisa durante o culto que chegou na hora da pregação, não teve pregação. Quando vai ter pregação, é bem reduzida, porque foi tanta coisa. Então, até as nossas práticas que a gente acha que está fazendo para Deus, a gente deve ter cuidado. Porque a gente enfeita o culto de Deus. E eu até tomo cuidado aqui quando vai fazer o culto dos jovens, né? Eu quero fazer uma coisa assim legal, a cara dos jovens, mas eu não posso passar por cima do princípio regulador do culto. Ok? Passa. Prefiro o culto solene e público ao culto privado. Normalmente estes não precisam se interferir, mas se o fizerem, devemos escolher o culto público, porque é uma das principais razões que Deus separou o dia do Senhor como seu. Erram aqueles que negligenciam o culto público desnecessariamente, mesmo que seja para frequentar o culto individual ou familiar, pois estão estabelecendo sua própria escolha e desejo contra a sabedoria e a autoridade de Deus. Então, quando esse discurso, vou ficar na minha casa, mas eu estou cultuando Deus em casa, há um perigo nisso. Porque o ápice disso, o dia do Senhor foi preparado para a reunião solene. Então, eu preciso cumprir com isso. Passa. Prefiro igrejas onde possamos cumprir melhor o propósito bíblico do dia do Senhor, desde que você não viole outros aspectos da ordem divinamente designada. É legítimo buscar as melhores ajudas para a nossa fé e obediência. Devemos usar os meios mais apropriados para o nosso crescimento na luz espiritual e conhecimento e graça. Então, até isso a gente precisa observar. Às vezes a gente fala assim, né, quando a gente está evangelizando, né? Procura a igreja perto de você, mas procura uma igreja sadia que cumpra com os mandamentos. Não é qualquer igreja. Nós precisamos procurar igrejas bíblicas que nos ajudam a cumprir com esse propósito. Passa. Adore com reverência, seriedade, ordem, diligência e atenção. Essas características internas da adoração verdadeira são muito importantes, embora não possamos fazer digressões para explicá-las e defendê-las, mas nós temos aí o princípio regulador do culto. Então a gente precisa estar, por isso que eu falei, a gente não pode ser legalista, não estou trazendo isso, de ser legalista, que não pode vir de bermuda, não sei o que, isso é pecado ou não é, mas o nosso coração, lembra que Jesus, na aplicação da lei, ele nos mostra que tudo isso está envolvido na nossa questão moral, né? De que não é simplesmente o meu ato de fazer, mas a minha intenção deve estar direcionada a ele. Então, tem esse dia, eu não quero que vocês saiam daqui, agora eu tenho que cumprir, porque agora eu entendi que é mandamento do Senhor, eu tenho que cumprir a guarda desse dia, o culto solene. Não, cumprir santificando, com seriedade, entendendo o porquê que Deus fez esse dia. Auxílios aos deveres públicos. Ao dedicar um dia inteiro ao culto de Deus, devemos ter cuidado com os problemas comuns que podem minar sua utilidade espiritual. Então, cuidado com as coisas que nós... Eu lembro disso, quando ele fala aqui. A gente fica arranjando engancho durante o dia. Não arranja engancho. Vocês perceberam que o pastor Antônio não está aqui? Ele está trabalhando.
é o ideal, eu acredito que não seja o ideal daquilo que realmente nós deveríamos estar esse dia dedicado a Deus, mas ele está dentro daquilo que a gente entende como algo que é de necessidade e de misericórdia. Ele está lá sem opção. Ele é escalado nesse dia, ele está lá porque a família dele depende dele, então ele precisa estar lá. Ele não está quebrando o mandamento dele lá. Mas se você não tem isso, você não trabalha escalado. Você tem a oportunidade de estar aqui. Por que você está arranjando engancho para o seu domingo? E a gente tem que aprender que o reino de Deus é tomar a sua cruz. Que muitas das vezes vai surgir uma coisa que nós falamos, nossa, mas eu preciso tanto disso, mas esse dia não foi feito para você, esse dia foi feito para Deus. Então, se você tem a oportunidade de renunciar àquilo, em amor a Deus, você renuncie. A não ser que isso seja de extrema necessidade ou misericórdia, alguém que está precisando de você, passa. Até acautelava de fazer culto público durante tanto tempo, de modo que até mesmo os piedosos fiquem enfadados e cansados dele. Aí tem ali. Deve-se levar em conta duas coisas, né? Primeiro, a capacidade limitada de alguns, seja através de fraqueza física ou até mesmo de uma certa falta de vontade. Um pastor sábio preferiria permitir que ovelhas mais fortes ficassem aquém de sua edificação máxima do que obrigar as ovelhas mais fracas a acompanharem o ritmo delas, arruinando assim os fracos. Seria melhor se tivéssemos muitas pessoas dizendo que o culto da igreja eram muito curtos do que ter alguns desencorajados por serem sobrecarregados e, portanto, não obter nada através de reuniões prolongadas. Então é o que eu falei, já viu aquelas igrejas que aqui na igreja, gente, vocês não tem problema com isso não. A gente praticamente está começando, mesmo que atrase alguns minutinhos, mas estamos lutando para começar na hora. É difícil um culto aqui que passa de 9h30. Difícil. Mas assim, eu já vou em outras igrejas, é até estranho quando vou em outra igreja que vai dando 11 horas, 11h30 e o culto não acabou. E aí a gente já perdeu o sentido de glorificar a Deus. Você já não está mais no culto glorificando a Deus, nós estamos no culto já espraguejando. E aí o culto que não acaba, o pastor que está repetindo, está sendo cansativo. Aí as pessoas, em vez de ser alimentadas, tá ficando mais fracos. Então. Apesar que a palavra de não lembra que o pessoal estava até meia-noite. Então era um culto que tinha prazer, né? Sim, isso aí também tá muito ligado a nós. Aí tá falando desse cuidado aí, de tipo assim, é melhor às vezes uma pessoa, às vezes, abster de uma edificação máxima do que alguns que não vão conseguir cumprir. Às vezes tem idosos dentro da igreja que não consegue passar tanto tempo. Então, tipo assim, às vezes, minha avó mesmo, assim, tem igreja que ela gosta de vir pra cá quando ela pode. Ela, eu vou porque lá começa no horário, termina e tal. Vai, pastor. Só contribuir, eu sei que o tempo já está interessado, mas voltar nessa questão aí do pastor Antônio. Um tempo atrás, quando eu falei sobre o dia do Senhor, até no EBD aqui, eu falei da minha experiência pessoal de fé, que eu, na minha caminhada cristã, preferia me abster de bons empregos, que muitas vezes eu teria que trabalhar no domingo. Na maior parte da minha vida cristã, teve uma vez que eu trabalhei assim, igual o Antônio, igual o Wilson, por escala, e que isso tomava os meus domingos de dia. Eu estava nos cultos à noite, mas eu fiquei só 4 meses também, entendi que não era o melhor para mim, tanto salarial quanto em relação a poder me dedicar ao reino. E eu recordo que quando eu falei isso aqui, que existem pessoas que não estão nem aí. Elas não pesam isso nunca na balança. A primeira coisa é esse tipo de trabalho escravo, de domingo a domingo, né? Nem por uma questão de necessidade. Aí tem uma série de implicações. Você confiar e depender do Senhor, de que Ele pode abrir uma porta de trabalho onde você vai conseguir glorificar. Eu, particularmente, não acredito que um tipo de trabalho que escravize a minha forma de adorar Deus publicamente na igreja é algo que vai abençoar a minha pessoa e a minha família. Por mais que eu esteja precisando e por mais que eu esteja passando dificuldades. Eu prefiro crer que Deus ele é poderoso para me sustentar, usando pessoas para me consolar e para me ajudar da própria igreja nos dias difíceis, e
de desemprego, até que eu consiga algo que é uma linha tênue. Mas eu lembro que uma pessoa questionou muito isso e tudo, e na verdade acho que hoje não existe mais nem dia do Senhor para essa pessoa, já há muito tempo, né? Não existe nem dia do Senhor e dia nenhum é do Senhor para ela. Por conta dessa concepção pós-moderna, líquida que a gente tem, de que as nossas necessidades fisiológicas, humanas, temporais são mais importantes do que a nossa necessidade eterna de Deus. Sim. E aí fica até uma crítica, assim, que às vezes a gente quer pegar no pé dos irmãos adventistas, né? Ah, só porque eles guardam no sábado. Mas assim, eles têm mais fé do que a gente, porque se vocês foram ver, assim, ao pé da letra, eles, tipo assim, quase nenhum mesmo, eles rejeitam trabalho para poder cumprir com aquilo, né? Não, existe lei na Constituição e tudo, leis federais que respaldam o adventista, o judeu, a não trabalhar. Por exemplo, lá na FABAPA, eu vou falar que eu tive o privilégio de fazer o mestrado com 4 colegas adventistas. São muito piedosos, mais piedosos do que muito crente de igreja histórica, de igreja pentecostal eu conheço. Claro, eu discordo de algumas coisas, a gente até brincava lá com eles, a gente ia para a churrascaria, não comia carne, era só legumes, uma série de coisas, principalmente na sexta, de ritualísticas. Mas, assim, eu respeito o lado de devoção deles por aquilo que eles acreditam. Porque eles são muito... Independente se eles estão guardando no dia errado ou não, mas você vê um passo de fé deles muito maior do que a gente. Porque a gente troca o dia do culto do Senhor por qualquer coisa. Que a gente fala, não, eu boto as minhas necessidades à frente de Deus. E isso é uma falta de confiança em Deus. Ah, que se eu não for, eu vou perder aquilo. Mas e Deus? E Deus não te sustenta? Então, a gente precisa ter. Se a gente fosse verdadeiramente cumpridores desse dia, talvez a gente conseguisse respaldo até na lei para isso, mas a gente não consegue cobrir. A gente prefere banalizar o culto e dizer que é opressão do que guardar o dia do Senhor. Passam. Passou já? Use de refrigérios físicos para que possamos nos sentir fortes e bem em nossa adoração. Deus não exige jejum e perda de peso nesse dia. A lei do Antigo Testamento contra cozinhar alimentos não é uma exigência para a nossa observância do dia do Senhor. Isso equivocadamente reintroduziria o sábado do 7º dia, restritamente, e imporia aos cristãos a lei e o espírito da antiga aliança. Então, não vamos tão longe quanto é isso, né? Mas aí continua. No entanto, alguns princípios básicos devem ser lembrados. Primeiro, não preparem ou coma refeições quando você deveria estar participando da adoração pública. Então, lembra que eu falei, o sábado à noite é um bom dia para você começar a se preparar. Aí às vezes a gente nem consegue vir para a igreja do Senhor porque a gente está cozinhando, sei lá, porque a gente está resolvendo N coisas. Então, o dia do Senhor não é dia de jejuar também. A gente tem que estar aqui bem na casa do Senhor, não vir aqui já desfalecido, né? 2. Sempre pratique autocontrole para que você não comece a pecar e para que não perca a atenção devido a uma barriga cheia. Então, até isso, tipo, vou comer demais a ponto de passar mal e não sei, a gente tem que ter cuidado com as coisas que a gente está fazendo durante o dia. É o que eu estou falando, não pode ser um peso, gente. Mas você sabe das suas limitações do seu corpo, você sabe aquilo que te atrapalha, aquilo que não te atrapalha. Então, cuidado. 3. Tenha cuidado para comer e beber com sobriedade e pureza moral. Devemos fazer isso sempre. Logo, ninguém deve considerar isso como pesado no dia do Senhor. Então, o dia do Senhor é para que você preste atenção naquilo que você vai comer, naquilo que você vai fazer. Tome cuidado. Então, tipo assim, sei lá, você vai comer uma coisa pesada que você sabe que você vai passar mal, corre o risco de chegar na igreja, ou você vai preparar um monte de coisa nesse dia. Então, pense, o ápice desse dia é o culto do Senhor. Como é que você vai chegar lá nesse dia? Eu lembro até na nossa caminhada antes daqui, né, lá na igreja, eu lembro que teve a reunião do louvor, a Wilson foi orar com a gente. Aí ele, quantos de vocês leu a Bíblia hoje? Tinha esses negócios, né? Orou. Aí fala assim, vocês passou o dia assistindo Faustão e agora quer chegar aqui na igreja. Então, mas assim,
É o que eu falo, às vezes lá atrás a gente pensa assim, era muito legalista, mas não é. É porque assim, de que você está se alimentando durante o seu dia? Você passa o dia vendo um porcaria na televisão, no seu tablet, o dia brigando com sua família, e aquele negócio, e como é que você chega aqui na casa do seu... Aí já viu o pessoal que nem consegue ceiar. Ah, não vou ceiar hoje não, porque eu passei uma raiva durante o dia. Se você tivesse guardado o dia, preparado a sua família, você estava conseguindo cumprir com a guarda do dia. Paz. Esforça-se arduamente para tornar este dia espiritualmente benéfico. Este tipo de esforço não é apenas lícito do dia do Senhor, mas exigido como parte de sua observância. Os cochilos não são uma parte religiosa do dia do Senhor, exceto quando nos ajudam a cumprir os seus deveres. Mesmo viagens longas são permitidas, se necessário, para participar de uma boa igreja ou cumprir qualquer outra obrigação do dia do Senhor. Todas as dores e trabalho do dia do Senhor são lícitas, se nos ajudarem a guardá-los como devemos. Um homem pode agradar a Deus viajando muito neste dia, enquanto o outro pode estar pecando ao fazê-lo. Então eu falei assim, tem coisa que, tipo assim, para mim pode ser muito pesado durante o dia, e para outros não. E também aquele negócio, lembra que eu falei? Se ir para uma igreja mais longe, vai te ajudar.